Então, vamos pensar um pouco sobre isso, o que pode afetar e fazer acabar um casamento e uma família. Vou ler então aqui o texto de Mateus capítulo 7, 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus aqui está falando, o que ele está ensinando? Está muito claro, são dois fundamentos, são dois terrenos, são duas casas, duas famílias, são duas pessoas que têm o mesmo sonho. Duas pessoas que têm o mesmo sonho. Tanto que construiu a casa sobre a rocha, como que construiu a casa sobre a areia, ambos tinham o sonho de poder ter uma boa casa, uma boa família. Isso é fato. Isso é fato. A questão está em que forma que um fez e que o outro não fez. Então, como ou por que alguns casamentos acabam, algumas famílias se dissolvem? Assistimos há pouco tempo a questão dessa explosão lá na cidade do Líbano, a capital do Líbano, Beirute, naquela região portuária em que, guardando ali o nitrato de amônio, acho que o nome correto é esse, nitrato de amônio, 2.750, não sei se toneladas, enfim, de nitrato de amônio, e deu aquela explosão que fez aquela destruição toda naquela região portuária, na cidade de Beirute, capital do Líbano, com mais de 130 mortes, com muitas pessoas feridas. O nitrato de amônio, ele é um componente químico, um composto químico, que ele é usado para fertilizante. Então observe bem, aquilo que fez explodir toda aquela região é um composto que é utilizado para a produção de comida, que é usado na lavoura, para poder produzir alimentos que tem por finalidade o quê? Poder preservar a vida. Por outro lado, ele também pode ser usado para a fabricação de bombas. Então, se de um lado pode contribuir para a sustentação da vida, por outro lado pode ser usado para tirar a vida. Eu fiquei assim pensando sobre como que por vezes em cada um de nós há uma composição que pode ser utilizada tanto para promover vida, para promover saúde, para alimentar no sentido espiritual e no sentido emocional, como também há a condição de poder, em não usando devidamente ou não manuseando devidamente, provocar uma grande explosão e acabar com o casamento. E poder, então, acabar com uma família. É preciso que nós voltemos para dentro de nós mesmos e vejamos como que nós estamos lidando com questões importantes e delicadas na nossa vida, que são as nossas emoções, que são os nossos sentimentos, que diz respeito à nossa questão da espiritualidade. Como é que nós utilizamos estas coisas? Para promover a vida ou para destruir a vida? Agora o governo lá no Líbano, frente a esta explosão e tanto de um clamor mundial, promove uma grande investigação para poder saber as causas, o que provocou este acidente. Se sabe que estava condicionado de modo indevido, sem ter os devidos controles de temperatura, de umidade e outras coisas,
mas será que houve ali uma centelha, por exemplo? Será que alguém acendeu um cigarro? Será que alguém... O que aconteceu? Ou um raio que caiu? É comum em episódios como este, episódios assim de desastre, de desmoronamento. Então, quando um prédio, ele rui, ele cai, é comum que depois deste episódio, como aconteceu, por exemplo, aqui na Quinta da Boa Vista, no Museu Nacional, que pegou fogo, e as chamas ali, não é, destruindo aquele patrimônio histórico, cultural. Depois, então, quer saber o que ocasionou aquele incêndio, o que provocou aquela queda, o que provocou aquele desabamento. Quem é que entra em ação? São os técnicos, peritos. Eles vão para poder investigar o que levou a poder culminar com aquele acidente, com aquela situação. Os peritos, eles vão investigar, preserva-se a área, preserva-se o ambiente, e ali eles vão investigar para quê? Para quê? Por dois motivos. Um motivo é para poder ver a questão da responsabilidade. Ou seja, alguém ali agiu de maneira irresponsável. Foi um ato criminoso? E se foi um ato criminoso, qual a intenção deste ato criminoso? Então, o perito, isso é algo bem interessante de poder observar, que frente a uma destruição imensa, onde só se vê cinzas, o perito, ele vai dali, vai para lá, ele tem um olhar preciso, geográfico, territorial, detalhista, e de repente ele pode encontrar, por exemplo, no caso de um incêndio, uma guimba de cigarro, que pode ser a causa, porque pode ter sido a causa daquele incêndio. Ele pode observar um fio que está derretido, e ele vê que aquilo então pode ter sido a causa do incêndio, o curto-circuito. Ele pode observar um resto de pólvora, e aí então alguém que agiu de má intenção. Primeiro ele vai agir para poder identificar qual foi a causa, mas não somente para poder encontrar o culpado, porque nós somos, de certo modo, muito bons em termos de querer encontrar o culpado. Quem é o culpado? De quem é a culpa? E esta é uma questão que nas relações sociais, elas desgastam, e no casamento e na família também. Se a coisa se movimenta para poder saber quem é o culpado, para desta maneira então penalizar o culpado e poder colocar sobre ele o ônus de toda aquela situação, complica muito na vida, nas relações e até mesmo na vida pessoal. Se eu me culpo muito, eu estou saindo de uma esfera de promoção de saúde. Mas o perito também, ele examina para poder, encontrando as causas, que podem ser causas que não tenham sido geradas pelo homem, como provocadas, para então promover ações de prevenção. Assim que, frente a um acidente, eles lá observam e viram, bom, agora, para poder ter esta construção, tem que ter essa especificação, tem que ter este tipo de material, para poder evitar outros acidentes. Deste modo, usando esse texto aqui de Mateus, capítulo 7, 24 a 27, por que alguns casamentos acabam, por que algumas famílias acabam? Eu quero convidar os irmãos para que nós possamos como que fazer uma perícia em algumas realidades que nós conhecemos, para podermos levantar alguns dados e darmos esses dados como contribuição para que outros casais e outras famílias não possam cometer aqueles mesmos erros, aquelas mesmas falhas, e desta maneira então que possam promover aquilo que é a saúde da família, do casamento. Alguns aspectos, por exemplo, nenhum casal constitui uma família para um dia vê-la desabando.
Então, quando o texto fala que 2 homens construíram cada um a sua casa, em terrenos diferentes, com perspectivas diferentes, nós não podemos falar que aquele cara que construiu a casa sobre areia, ele a construiu já preparado para que ela pudesse cair. Ambos construíram uma casa, e a Bíblia, quando usa a palavra casa, na maioria das vezes a palavra é oikos, que se refere à família, que se refere à comunidade. Então, em ambos os casos, há um sonho de poder estar juntos, de poder construir juntos. Há um sonho. Tanto o que edificou a casa sobre a rocha, como o que edificou a casa sobre a areia. Tanto aquele que edificou a casa sobre um terreno sólido, quanto aquele que edificou a casa sobre um terreno que não é tão sólido, que não tem uma base sólida, eles tinham um sonho. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, que não podemos constituir um casamento, uma família, bem intencionados em relação àquilo que nós pensamos e desejamos, com metodologias erradas. A intenção pode ser boa, mas a metodologia pode estar muito errada. Então, tem uma expressão popular que fala o seguinte: de boa intenção, o inferno está cheio. Ou seja, daqueles que somente pensam e não colocam em prática, daqueles que não se lançam para que possam concretizar de maneira devida aquilo que eles estão pensando. Ter um sonho, ter um desejo de ter uma família sólida, um casamento sólido, é algo muito bom. É algo muito bom. Mas se este desejo não está acompanhado de um método para que isso se estabeleça, então é como que poder construir ou constituir um casamento ou uma família com um desastre anunciado. É poder sair para um projeto com um desastre anunciado. E eu quero aqui ressaltar que ninguém, no meu ponto de vista, faz isso de um modo tão consciente. Conscientemente, eu entendo que as pessoas não vão para um casamento pensando que não vai dar certo. Ou que elas vão para o casamento para que possam ser infelizes. Não dá para poder entender que alguém que, por exemplo, em termos concretos, que compra uma casa, que faz uma casa, que quer chegar naquela casa para ter maus momentos. Não dá para entender. Eu acho que a pessoa quer estar naquela casa, home, sweet home, né? Lá, doce lá, para poder ter ali bons momentos. O que eu quero destacar, e que eu entendo que o texto aqui também está destacando, que o Senhor Jesus está destacando, é o seguinte: você pode ter intenções corretas, mas se tem métodos errados, é um desastre anunciado. Desta maneira que nós então observamos em alguns casos, e a observação não é observação de acusação. Nós não podemos acusar ninguém, nós não podemos acusar uma pessoa que, por exemplo, esteve casada e hoje está divorciada, para poder falar que dessa maneira, não pode. A Bíblia fala que quem pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Mas podemos e devemos aprender com os erros. E aí vem a questão do perito. O perito, em que ele vai ver o que aconteceu. Houve há anos atrás, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um prédio, não sei se um ou dois, ou somente um, que veio a ruir. E ele desabou e algumas pessoas morreram por conta disso. Isso um condomínio numa região que é uma região de luxo, na Barra da Tijuca. Os peritos foram lá para poder ver o que tinha ocasionado aquele desabamento e observaram que na construção daquele prédio, ao invés de usar a areia própria para a construção, usaram uma areia, se eu posso assim dizer, uma areia de praia. Uma areia que não é própria, ou que não era própria para a construção. Quando uma pessoa ela tem uma intenção de poder constituir a sua família, mas não usa o material adequado,
ela não faz de maneira adequada, então, na verdade, o que acontece? Há algo ali que está comprometendo esta construção. O terreno sólido, ele confere estabilidade. E o que é sólido na nossa vida? Sólido é a nossa fé, ou deve ser a nossa fé. Porque a Bíblia fala que aquele que pede, mas que oscila de um lado para o outro, não pode esperar receber. Porque essa fé não é sólida. Sólida tem que ser a nossa fé. Ela até pode ser pequena. Pode ser do tamanhozinho de um grão de areia. Mas se ela é sincera, está tudo bem. No Velho Testamento, no livro de Salmos, se não me falha a memória, no Salmo 125, o salmista fala: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então é sólido. Sólido é o amor. Sólido é o amor. Interessante que quando a Bíblia fala de amor, muito embora nós tenhamos na Bíblia, no Velho Testamento, uma perspectiva de um livro, que é o livro de Cânticos, que é uma narrativa de amor, uma ilustração do amor de Deus para conosco, a partir da ilustração do amor de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Então nós observamos a partir deste texto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento em Efésios, quando lá o apóstolo Paulo vai falar sobre o casamento, e vai falar que Cristo, ele é o cabeça da igreja, e vai fazer isso comparativamente com o homem e com a mulher no casamento. Então observem bem que ao fazer esta comparação, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o que a Bíblia está fazendo? Dignificando o casamento, dignificando a família. Como bem disse aqui o Carlinhos, vivemos num contexto, numa sociedade de desvalorização da família. Há um conjunto de ações que não são ações assim, que não tem uma coordenação, mas são ações coordenadas. São ações coordenadas, não são isoladas, elas são coordenadas, e eu não falo de nenhuma teoria da conspiração. São ações coordenadas para destruir a família. Porque destruindo a família, abre-se uma porteira enorme para que tantas coisas possam invadir a sociedade e possam subverter a vida na sociedade. Então, por isso que observamos biblicamente como que o inimigo investe na destruição da família. Porque, repito, destruindo a família, abre-se uma porteira enorme para que tantas outras coisas sejam subvertidas. Observemos isso no Velho Testamento, Sodoma e Gomorra. Quando ali Abraão vai orar por esta cidade e vai falar: Senhor, se tiver 50, se tiver 45, tiver 40, tiver 30, tiver 10. E Deus fala: não, eu não destruirei a cidade por conta dessas 10 pessoas, 20, 30, 40, 50 pessoas. Mas só tinha a família de Ló. E Sodoma e Gomorra foi a cidade que foi e transformou-se na cidade que foi pela subversão dos valores da família. Esta cidade foi aniquilada. Não tem sociedade que subsista sem a consistência da família. Para aqueles que planejam destruir a família para alcançar seus objetivos latifundiários, capitalistas, seja lá o que for, está cavando a própria sepultura. Porque não tem sociedade que subsista com a destruição da família. São vários exemplos que nós temos na história. Fomos em um lá no Velho Testamento, podemos ressaltar no Império Romano, na desqualificação da família, na cultura grega antes do Império Romano. E o que aconteceu? O outro foco que o inimigo tem é a igreja enquanto família. A gente tem que ficar ligado e antenado neste tempo de pandemia para algumas ações que são
levantadas e algumas falas de algumas pessoas tidas como importantes, tem que saber escutar o que algumas dessas pessoas falam sobre a igreja. E para algumas pessoas de um segmento, ou de muitas pessoas desse segmento, a igreja é um estorvo. E é preciso tirar a igreja, porque a igreja é um estorvo. E a igreja, biblicamente falando, é uma família. Bom, eu fiz todo esse enredo para poder falar então que firme é a fé, firme é o amor. Quando a Bíblia fala de amor, não fala deste amor sentimentalista. Muito embora a Bíblia, ela não desqualifique o sentimento, ela desqualifica as emoções, de maneira alguma. A emoção traz brilho para a vida, traz brilho para o relacionamento, então é isso aí. Mas quando a Bíblia fala de amor, a grande expressão de amor é o Senhor Jesus. E o que Jesus fez? Diz a Bíblia que a si mesmo se entregou por amor à igreja, que é a noiva. Então fala deste amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Desta perspectiva então de um amor que tem fundamento. Um outro aspecto que dá fundamento é a verdade. Nenhum relacionamento pode ser sustentado na mentira. Tem que ser sustentado na verdade. Na verdade que ela é para além da fala. Verdade é aquilo que é a aproximação entre a fala e a prática. Daí que tem um ditado que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Correto? Esta é uma expressão antididática. Por quê? Porque nós aprendemos mais por aquilo que nós observamos do que daquilo que nós ouvimos. É vendo uma pessoa, é vendo o comportamento de uma pessoa que nós aprendemos mais do que propriamente ouvindo esta pessoa. Então, digamos aí, nós temos a fé, nós temos o amor, nós temos a verdade. Vamos colocar a esperança, já que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, o amor, a fé e a esperança. Esperança que dá aquela convicção de que vai passar, de que vai aguentar, de que vai superar, que não tem crise que não possa ser vencida, não tem dificuldade que não possa ser superada. Este terreno arenoso, onde este homem construiu a sua casa, é o terreno da instabilidade. Então, da instabilidade de fé, da instabilidade da verdade, da instabilidade, da coisa da instabilidade. Não há como poder estar na vida sem ter uma estabilidade. Eu estou de pé porque o meu organismo promove para mim uma estabilidade. E isso por si só já é um sinal de saúde, estabilidade. A falta de estabilidade é um sinal de adoecimento. A doença, como diz Anselmo Grum em um dos seus livros, um monge beneditino, ele fala que a doença é uma sinalização para algo que está disfuncional para que seja corrigido. Então a doença, enquanto ela é um mal que acomete o corpo, porque esse corpo é perecível, ela também sinaliza algo que no corpo não está funcionando bem. Por exemplo, uma pessoa pode adoecer pela má alimentação. E muitas pessoas adoecem pela má alimentação. Concorda, Carlinhos? Muitas pessoas adoecem pela má alimentação. Muitas pessoas adoecem pelo desregramento da vida. Uma vida desregrada. Ou seja, com os horários totalmente alterados. As noitadas. Aqueles que vivem nas noitadas. Tá? É preciso, então, nós termos esta compreensão de que a doença sinaliza alguma coisa que tem que ser corrigida, então ela tem como finalidade promover a própria saúde e nos alertar enquanto um sinal para que nós possamos ter saúde e promovermos saúde, ao invés de adoecermos e promovermos a doença. Observamos aqui também neste texto, tá, que construir sem ouvir
não dá certo. Construir sem ouvir não dá certo. Aquele que acha que tem a verdade por si só e que ele não está aberto a ouvir, não vai dar certo. O texto, inclusive, fala, Jesus coloca que aquele que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as obedece. Então, quando eu dei uma lida nesse texto agora para esta reflexão, eu que já preguei nesse texto algumas vezes, eu observo que obedecer a palavra de Deus não é um ato isolado na vida. A decisão ao lado de Cristo não é um ato isolado na vida, que você tomou, pronto, está tomado. Obedeceu, pronto. Mas é um gerúndio, ou seja, aquele que vai ouvindo as minhas palavras e que vai praticando as minhas palavras. Se desta maneira, então, se comporta o homem prudente, porque ele vai ouvindo, e na medida que ele vai ouvindo, ele vai construindo. Então, eu ouço de Deus, através da palavra dele, eu ouço dele a partir da minha meditação com ele, e a partir desse diálogo, então eu vou construindo, como um técnico, um mestre de obra, que consulta o engenheiro fala, faz dessa maneira, ele vai lá e passa a informação para fazer desta maneira, ele vai construindo. Então, eu entendo que estas duas casas aqui, elas nos colocam frente a uma realidade, que a construção de uma casa, a construção de um casamento, a construção de uma família, é algo para a vida toda. Porque obedecer é um ato para a vida toda. A obediência é um ato para a vida toda, a obediência a Deus. Então este homem que é chamado prudente, que constrói a casa sobre a rocha, eu digo que é um homem prudente porque ele está construindo a casa sobre a rocha. O que faz com que algumas pessoas, ou melhor, que esse homem prudente, ao invés de poder construir sobre a rocha, construiu sobre a areia? Observando que ambos tinham a mesma intenção, digamos, ou seja, quem constrói algo, constrói para poder usufruir desse algo. Mas um de uma maneira e outro de outra maneira. O homem imprudente é a representação do homem vaidoso, que entende que ele por si só se basta, que ele por si só se esgota. Então uma pessoa deste tipo não está aberta para relacionamento. Viver com uma pessoa neste nível, onde ela entende que ela se basta, que não tem, porque se tem uma pessoa que é plenamente correta, então é complicado viver com ela. Este homem que constrói a casa sobre a areia, é um homem que tem uma perspectiva imediatista. Relacionamento não se constrói da noite para o dia. Relacionamento não se constrói da noite para o dia. Relacionamento é uma construção diária e para toda a vida. Este homem então constrói a casa dele sobre a areia, de uma perspectiva que ele quer usufruir do que ele tem para usufruir naquele momento. Ele só vê o presente, ele só vê aquele instante, ele só vê aquele momento. É tudo para este momento agora. E não tem um pensamento em relação ao que pode acontecer amanhã. Então é do imediatismo. A fé, ela não pode ser colocada nessa referência do imediatismo. A fé é confiar, confiar, confiar e confiar. O salmista diz, quando eu duvidar, mesmo assim eu hei de confiar em ti. O que ele está dizendo é o seguinte, quando eu começar a duvidar, aí é que eu vou insistir para continuar confiando. Ou seja, eu vou trabalhar a minha desconfiança e a minha dúvida com confiança. Eu vou colocar a minha dúvida perante Deus, eu vou colocar a minha inquietação perante Deus, eu vou colocar a minha desesperança perante Deus, eu vou colocar meu desapontamento perante Deus, eu vou colocar a minha desilusão perante Deus e vou confiar que Ele vai me ajudar a resolver isso. No tempo dEle. No momento que ele tem, ele vai dar graça para poder solucionar essa questão. Vivemos este tempo de pandemia que caminha para 5 meses, que vai para mais alguns meses para frente. E quando nós começamos lá, eu mesmo,
imaginava o seguinte: não, isso é uma coisa que vem, mês que vem nós já estamos com o culto de volta, né? Domingo que vem já está de volta, e olha só. E esse tempo, ele pode levar algumas pessoas, como eu que tenho feito algumas lives, muitos colegas têm feito lives também, descobrimos aí esse negócio, de poder falar: onde é que está Deus? Que não responde. Ora, Deus está aí do teu lado, aqui do meu lado, para poder atravessar o mar. Não é para poder tirar o mar, não é para poder desaparecer o mar vermelho desaparece, agora passa, aparece. Não, é para poder fazer com que o mar se abra para que nós possamos atravessar. Dificuldades na nossa vida são como são mares, não é? Em que se abre como um mar vermelho, dificuldades como o mar vermelho que se abre para que nós possamos atravessar. Não é fazer sumir a dificuldade. Não é como que num piscar de olhos elimina esse vírus, acaba com isso, acaba com aquilo. Tem um processo. E este processo é um processo de crescimento. Este processo é um processo de aprendizado. Historicamente, pessoalmente, na nossa família, enquanto igreja, nós estamos sendo submetidos também, enquanto sociedade, a um grande processo de aprendizagem. De tal maneira, como conversava com a Simone ontem, que quem não aprender com essa pandemia vai ficar complicado. Acho que foi a Ana Maria que falou isso, a minha irmã. Que quem não aprender com essa pandemia vai ficar complicado aprender depois. Será que vai aprender? Um outro aspecto, fazendo aqui uma digressão, mas quero voltar. Você lembra, Carlinhos, quando você falou comigo lá no início, de poder, nessa situação, você falou assim: pastor, eu guardei muito bem isso. A questão é saber se quando passar, vão construir um bezerro de ouro. Você lembra disso? Quando passar, o povo de Deus vai construir um bezerro de ouro? Assim como o povo de Israel, povo de Deus, que Deus tirou do Egito, onde manifestou o poder dele pelas 10 pragas no Egito para poder mostrar para Faraó quem era Deus, que fez com que este povo caminhasse e atravessasse o Mar Vermelho, que colocou uma nuvem durante o dia para o povo andar e não ser torrado pelo calor do deserto, que colocou uma tocha de fogo durante a noite para não ser disperso na escuridão do deserto e nem para ser congelado no frio do deserto. Este povo, quando estava ali na base do Monte Sinai, e Moisés lá no Monte Sinai falando com Deus, este povo, com toda essa história, construiu um bezerro de ouro. Aí eu quero falar para você, ovelha do Senhor Jesus, confiada a mim, não vamos construir bezerro de ouro. Não vamos construir. Vamos fugir de toda a tentação de podermos nos acostumarmos com uma vida que nos coloque fora ou distante de Deus. É o fracasso isso. É o fracasso para você, é o fracasso para a sua casa, é o fracasso. Não vou falar para a igreja, porque a igreja de Cristo nunca fracassa. A instituição pode ser, mas a igreja de Cristo nunca fracassa. Então, desta maneira, voltando aqui para o texto, é preciso ouvir o que Deus está falando. Então, o homem prudente é semelhante àquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, o imprudente não ouviu. O imprudente é aquele que queria do imediato. O imprudente é aquele que se bastava. O imprudente é aquele que, para aquele instante, é agora, o que eu tenho, o salário que eu recebi hoje, eu gasto todo hoje e amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo. Tem gente que age assim. Torra tudo num dia só. Recebeu num dia, já no outro já fala, não tem mais dinheiro. É imprudência. A imprudência, quando nós não ouvimos o que Deus fala pela palavra dEle, porque Deus fala pela palavra dEle. A Bíblia é um compêndio de livros dos mais atuais que nós temos. Dos mais atuais. Não tem livros que sejam tão atuais como a Bíblia. Só olharmos o que nos cerca, o que nos acontece, que parece que o que a Bíblia fala foi manchete de jornal para o dia de hoje. Por outro lado,
Por outro lado, não podemos ser imprudentes para deixarmos de ouvir aqueles que por vezes nos exortam. Aqueles que nos chamam, não é por aí, não vai por aí. É isso o movimento do ministério com casais ou não? Não é? É esse o movimento. É um movimento de poder convocar a todos nós a uma compreensão do caminho que nós temos que ir. Onde nós precisamos andar. Já observou, Carlinhos, Eliane, que quando uma pessoa, ela por vezes está num comportamento equivocado, já observou, Rodrigo, que ela não gosta de ouvir? Ela não gosta de ouvir. A tendência dela é de evitar. Já observou isso? Não, pode deixar, deixa comigo. Ela não gosta de ouvir. Tá? Ela não gosta. Isso não somente por conta de uma questão de vaidade, de tudo, mas é de uma má compreensão em poder entender o seguinte: mas se eu compartilhar do meu problema, eu estou perdido. Então, porque eu tenho que conservar a minha imagem e remoer o meu problema. É assim que, infelizmente, muitos vão nesse caminho instável, sustentando a imagem e o rio passando por debaixo. Porque se tem areia, é bem provável que tenha um leito de água por debaixo. Se tem uma areia, e se a areia é o tipo de solo característico, Davi, você como estudante de geologia, de praia seria de rio? Então tem água, e a água que passa por debaixo da areia, ela cria valas, túneis, que com o passar do tempo e dos anos, pelo peso, eles desmoronam. Aquele que constrói na rocha e dentro da rocha, não tem rio, tem rocha, tem solidez, tem firmeza. E aí eu concluo com as palavras que Pedro vai usar, falando que Jesus, ele é a rocha. Aqueles que desprezaram a ele, Jesus, Deus o constituiu como pedra de esquina, pedra angular, rocha. Enquanto pedra angular é o que faz o enquadramento, é o que faz o corte de um prédio, é o que faz com que o nivelamento, é o que nivela para que a construção não fique torta. O terreno pode ser torto, mas a construção fica certa. Já observou isso? O terreno é enviesado, mas a construção, pelos cálculos da engenharia, fica certa num terreno enviesado. Então Jesus é aquele que alinha a gente. Ele mostra aqui, como diz o irmão diácono ali, o prumo, né? Ali, ele alinha a gente. Ao mesmo tempo, ele, enquanto a rocha, ele é aquele que sustenta a gente. Jesus falou, quando perguntou o que dizem os homens ser o filho do homem, e aí os apóstolos falaram, uns dizem que é Elias, um profeta, que é João Batista. Ele fala, e vocês o que dizem? E aí então Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, pois tu és Pedro, cujo significado é pedrinha, e sobre esta pedra, que foi a confissão dele, tu és o Cristo, sobre esta pedra, tu és o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada sobre a pedra que é Cristo. E diz ali, continuando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora entenda isso. O prédio não se move. Repito, está aqui. Então não fala Jesus do móvel, mas do imóvel, mas do móvel que somos nós. Eu e você, se temos a fé no Senhor Jesus, nós somos igreja de Cristo. E se nós somos igreja de Cristo, as portas do inferno não devem prevalecer contra a gente. E se nós sustentarmos a nossa postura e posição em Deus, ela não vai prevalecer. Não prevalecer contra você significa não prevalecer contra a sua casa. Não prevalecer contra a sua família. Significa não prevalecer contra a igreja de Cristo. O que não significa dizer que não vai ter dificuldade. Porque aí, então, o texto de Mateus fala, veio a tempestade. E sobre ambas as casas, a tempestade bateu.
Você está sofrendo uma tempestade, meu querido? Tem um vento forte soprando sobre a sua vida? Tem um ciclone que vem, que está botando aquele redemoinho, bagunçando a sua casa está uma bagunça. Sua casa, sua família, seus sentimentos, suas emoções, está tudo desarrumado, está tudo desarranjado. Procure estabilidade em Cristo. Deixa Jesus arrumar. Deixa Jesus organizar teu mundo interior. Deixa Jesus organizar teu coração, teus sentimentos, colocar em ordem. Deixa Jesus te dar estabilidade. O que você precisa é de estabilidade. O que você precisa é de estabilidade espiritual, estabilidade emocional. O resto vem por acréscimo.